Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma prova da banca Sebrasp. Essa prova foi aplicada nesse ano de 2024, em junho, então é uma prova recente, para a gente praticar aí bastante, né, em relação aí à matéria de português, para a gente já ir treinando como essa banca ela cobra as questões, né, e também no nível aí de modalidade certa ou errada. Então, é uma questão de nível médio, uma prova excelente para a gente praticar aí para o concurso dos Correios. Então, vamos começar. Então, essa é a prova. Trouxe aqui um texto bem grande. E aqui a gente vai responder as questões, se está certo ou errado. Então, vamos começar. Vamos ler o texto. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Aí, vamos lá. Vamos ler, começar a ler o texto, então. Embora haja relação entre os conceitos, racismo difere de preconceito racial e discriminação racial. O preconceito racial é o juízo que se baseia em estereotipos acerca de indivíduos que pertençam a determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. As ideias de que negros são violentos, inconfiáveis, de que judeus são avarentos ou de que orientais são naturalmente preparados para ciências exatas são exemplos de preconceitos. A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Assim, a discriminação pode ser direta ou indireta. A discriminação direta é o repúdio ostensível a indivíduos ou grupos motivado pela condição racial. Exemplo do que ocorre em países que proíbem a entrada de negros, judeus, muçulmanos, pessoas de origem árabe ou persa, ou ainda em lojas que se recusem a atender clientes de determinada raça. Adilson José Moreira afirma que o conceito de discriminação direta pressupõe que as pessoas são discriminadas a partir de um único vetor, e também que a imposição de um tratamento desvantajoso requer a existência da intenção de discriminar. Por isso, conclui Moreira, o conceito de discriminação direta é incompleto para lidar com a complexidade do fenômeno da discriminação. Já a discriminação indireta é um processo em que a situação específica de grupos minoritários é ignorada. Discriminação de fato, ou sobre elas são impostas regras de neutralidade racial, sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas. Discriminação pelo direito ou discriminação por impacto adverso. A discriminação direta é marcada pela ausência de intencionalidade explícita de discriminar pessoas. Isso pode acontecer porque a norma ou a prática não leva em consideração ou não pode prever de forma concreta as consequências da norma, segundo Moreira. A consequência de práticas de discriminação direta e indireta ao longo do tempo leva à estratificação social, um fenômeno intergeracional em que o percurso de vida de todos os membros de um grupo social, o que inclui as chances de ascensão social, de reconhecimento e de sustento material, é afetado. Gente, então o texto traz aí um conceito, né? Traz algumas afirmações, informações aí de discriminação, de preconceito racial, tá? De forma direta e indireta. Então, vamos ver aí como que está pedindo aí as questões. Então, vamos começar.
Considerando as ideias veiculadas no texto apresentado e seus aspectos linguísticos, julgue os itens a seguir. Julguem aí os seguintes itens. 1. O sentido e a correção gramatical do primeiro período do quarto parágrafo seriam mantidos caso o trecho sem que se leve fosse alterado para sem se levar. Então, aqui já é uma questão de gramática, tá? Não é uma questão aí que está pedindo interpretação, né? Fala exatamente aí do texto, apesar que para correção gramatical a gente também tem que acabar interpretando, né? Então, vamos lá no primeiro período, aí do quarto parágrafo, para a gente ver se a gente alterar o sem que se leve, se ele alterar para sem se levar, se vai existir aí algum erro na gramática, tá? Então, vamos ver onde que tá. Primeiro período do quarto parágrafo. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Aqui, ó, quarto parágrafo. Já a discriminação indireta é um processo em que a situação específica de grupos minoritários é ignorada. Discriminação de fato. Ou sobre ela são impostas regras de neutralidade racial, sem que se leve em conta a existência. É esse trecho aqui. Sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas. Então, lá está falando, se a gente alterar para sem se levar. Então, ou sobre elas são impostas regras, neutralidade racial, sem se levar em conta a existência de diferenças sociais significativas. Gente, aqui, ó, sem que. O sem que, vamos lá para a questão para a gente analisar. Sem que se leve. Gente, sem que se leve o quê? O que acontece? Esse que aqui, ele tem sentido de uma conjunção subordinada adverbial, né? E se a gente alterar, for alterado aqui, ó, para sem se levar, sem se levar, no caso, desculpa, se a gente for caso o trecho, sem que se leve fosse alterado para o sem se levar, não vai prejudicar, porque aqui a gente está alterando para um verbo no sentido de subjuntivo, tá? Então, a gente não vai alterar, né, nem o sentido e nem a questão da gramática. A gente não vai ter nenhuma prejudicação aí na gramática, porque o que aqui ele está no sentido aí de uma conjunção adverbial, e aqui, se a gente for alterar para o sem se levar, vai mudar na questão que a gente está colocando um verbo no sentido aí de subjuntivo, de uma hipótese, tá? Então, nossa questão 1. Então, a opção 1, pessoal, está correta, tá? É tanto faz, não tem problema se a gente usar sem que se leve ou usar sem se levar, não tem problema nenhum, os dois estão corretos. Vamos para a questão 2, ó, de acordo com o texto. Então, o que significa isso? Está no texto, tá? Então, de acordo com o texto, o preconceito racial se distingue da discriminação racial, porque aquele não necessariamente implica a execução de ações discriminatórias contra pessoas em função de seu grupo racial. Gente, nós acabamos de ver, né, que lá fala no texto que sobre o preconceito, ele pode ou não, tá, resultar aí em ações de práticas discriminatórias, tá? Então, não necessariamente ele vai implicar, né, implicar em ações discriminatórias. Então, por isso que está correto. A gente viu que fala que, né, quando a gente leu aqui, ó, difere de preconceitos e de discriminação racial, né, que se baseia em estereotipos acerca de indivíduos que
pertence a determinado grupo e que pode ou não, olha aqui, ó, e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Então, exatamente isso está aqui no texto, por isso que a questão 2 está correta. Já põe um Czinho aí, está correta. Depois eu vou deixar essa prova para vocês baixarem, tá? Vamos aí para a questão 3. As práticas de discriminação racial diretas e indiretas resultam da estratificação social, conforme aí o último parágrafo. Então, a gente vai lá no último parágrafo para a gente ver se é isso mesmo, se é isso aí que está falando, se essa prática de discriminação racial direta e indireta resulta em estratificação social. Vamos ver se é isso, lá no último parágrafo. Último parágrafo. As consequências de práticas de discriminação direta e indireta ao longo do tempo leva à estratificação social. Mas o que que leva a essa estratificação social, gente? O que que leva? A consequência dessas práticas. Então, o que leva à estratificação social são as consequências das práticas, tá? E não a prática da discriminação, são as consequências delas. Então, por isso que a questão 3 está errada, tá? Então, olha como a banca gosta de pegarem no detalhe. Então, é uma questão que se você dá uma lidinha assim, ó, você não prestar atenção ali no detalhe, você acaba errando, porque acaba confundindo. Então, tá errada porque o que leva é as consequências, tá? E não as práticas. Vamos para a questão 4. Depreende-se do texto. Olha, a CESP, gente, adora isso aqui. Depreende-se do texto. Quando fala depreende-se do texto, às vezes essa informação, a gente, não está de forma clara ali no texto, explícita, sabe? Ela está mais escondidinha, está de maneira mais reservada, implícita. Você precisa ler para tentar concluir alguma coisa, para inferir, né? O que que você entendeu ali daquele contexto. Então, às vezes, ela não traz isso de forma clara. Então, quando vem essa palavrinha depreende-se, é isso, tá? Requer uma atenção a mais, porque às vezes você vai ter que pensar um pouquinho mais para você entender ali o que que aquele texto quis trazer, que aquele período ali que está pedindo na questão quis trazer para você entender, tá? Que às vezes não vai estar de maneira clara no texto. Então vamos lá. Depreende-se do texto que um dos motivos porque Adilson José Moreira julga incompleto o conceito de discriminação direta para tratar da complexidade das ocorrências de discriminação, consiste em esse conceito de desconsiderar práticas involuntárias de discriminação racial. Então, ele julga incompleto o conceito de discriminação direta para tratar da complexidade das ocorrências de discriminação. Consiste em esse conceito desconsiderar as práticas involuntárias de discriminação racial. Será que é isso mesmo que está falando lá naquele trecho, onde ele julga que está incompleto? Vamos ver se é isso mesmo, se é isso que ele está julgando, o conceito? Então, nós vamos ter que ir lá no parágrafo, que não fala qual é, mas a gente vai achar aqui o parágrafo, para a gente poder entender. Então, vamos lá. Vamos ver onde... Aqui, ó. Tem o nome dele aqui, vamos ver. Adilson José Moreira afirma que o conceito de discriminação direta pressupõe que as pessoas são discriminadas a partir de um único vetor e também que a imposição de um tratamento desvantajoso requer a existência da intenção de discriminar. Por isso que conclui Moreira, né, o conceito de discriminação direta é
incompleto para lidar com a complexidade do fenômeno da discriminação. Então, gente, exatamente isso, tá? Ele está julgando incompleto porque pressupõe que as pessoas são discriminadas a partir de um único vetor. E não é um único, né, gente? Então, exatamente isso. Então, a questão aí está correta. Ele julga incompleto o conceito, tá? Por quê? Porque esse conceito desconsidera as práticas involuntárias. Por isso que está incompleto. Então, questão 4 está correta. Vamos aí para a questão 5. É correto inferir, olha, mais uma palavrinha, gente, ó, inferir. Quando fala inferir, é a mesma coisa do depreende-se, que você entende aí das ideias veiculadas no texto, que ocorre discriminação indireta, quando normas ignoram as especificidades de determinadas minorias e assim acabam por prejudicá-las. Gente, olhando assim, parece um bicho de sete cabeças, mas não é não. A gente tem que ir lá no trecho onde está falando aí de discriminação direta, se está trazendo normas que ignoram, que se elas ignoram essas especificidades. Então, por mais que a gente tenha que inferir, se a gente tem que entender, é só a gente voltar, tá tudo lá no texto. Apesar de que tem questões que pede essa inferência, que depreende do texto, às vezes a gente tem que ir lá, poder entender um pouquinho, mas não é difícil. Você vai praticando, você consegue, tá? Começa a ficar mais claro isso na sua cabeça. Então, vamos olhar lá no texto para ver se fala dessa questão aí das normas que ignoram, tá? Essas especificidades aí, nas questões de discriminação indiretas. Vamos lá. Vamos ver onde que está isso, né? Porque não trouxe aí para gente o parágrafo. Aqui, ó. Já a discriminação indireta é um processo em que a situação específica dos grupos é ignorada, discriminação de fato, ou sobre elas são impostas regras de neutralidade racial, sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas. A discriminação pelo direito ou a discriminação impacto. Ô, gente, peraí. Aqui, ó, agora, ó. A discriminação indireta, que ó, entramos no parágrafo, ó, que vai falar sobre isso agora. A discriminação indireta é marcada pela ausência de intencionalidade explícita de discriminar pessoas. Isso pode acontecer porque a norma ou a prática não leva em consideração ou não pode prever a forma concretas de consequências da norma. Ou seja, exatamente isso, né, gente? Está falando aqui que as normas elas não levam em consideração. Então, o que que significa isso? Significa que as normas ignoram as especificidades determinadas. Então, questão aí 5 está correto, questão correta, tá, gente? Vamos aí para a questão 6. O vocábulo, portanto, no segundo período, introduz uma explicação. Por isso, substituí-lo por pois manteria a coerência das ideias. Será que manteria aí os sentidos? Vamos lá no segundo período do segundo parágrafo. Vamos ver onde está o segundo parágrafo. Ó. Primeiro, segundo parágrafo, aqui, ó, no segundo período. Então, portanto, deixa eu grifar ele aqui. Vamos ler aqui o começo do parágrafo para a gente entender. A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como requisito fundamental o poder. Ou seja, visto que a discriminação tem como requisito fundamental o poder.
Ou também, por isso, a discriminação tem como requisito fundamental o poder. Ou seja, gente, esse, portanto, está no sentido aí de conclusão, tá? O visto que, o por isso, conclusão e não explicativa. Então, a 6, questão 6, está errada por isso, tá? Vamos aí para a próxima questão. 7. Entende-se do texto, ó, mais uma questão aí, gente, para gente inferir-se do texto, depreende-se do texto, entende-se do texto. Então, algo para a gente pegar ali o contexto e fazer um resuminho para você entender, para poder responder aí a questão, tá? Não tá de maneira tão explícita. Entende-se do texto que há mais de uma relação entre os conceitos de preconceito racial e discriminação racial. Logo, seria apropriado substituir no primeiro período do primeiro parágrafo relação por relações, desde que a forma verbal haja fosse flexionada para o plural. Gente, aqui nós já vamos matar a questão, mantendo-se assim a correção gramatical. As bancas adoram esse verbo, né? O verbo aí, haver, gente, o verbo haver. Se ele tá no sentido de existir, a gente não flexiona, ou seja, ele não pode estar no plural, ele sempre vai estar no singular, ele é impessoal. Então, vamos olhar lá no período, o sentido aí do verbo. Primeiro período, primeiro parágrafo. Vamos lá no primeiro parágrafo para a gente achar o verbo. Primeiro parágrafo. Cadê? Vamos encontrar o verbo. Ó, embora haja, olha isso, gente. Embora existe relação entre os conceitos, então no sentido de existir, jamais a gente pode colocar ele no plural, embora hajam relações, não. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Anote isso daí, as bancas adoram cobrar isso na prova, tá? Já para confundir mesmo. Então, por isso, questão 7 está errada. Então, já anota aí. Vamos para a próxima questão, 8. Sem prejuízo aí da correção gramatical e da coerência, né, do sentido das ideias do texto, o segmento, um processo em que a situação específica de grupos minoritários é ignorada. Poderia ser reescrito da seguinte maneira: um processo cuja situação específica de grupos minoritários é ignorada. Se a gente bate o olho aí, qual que é a palavra-chave aqui, gente? Cuja. O bendito cujo, né? O que a gente já consegue identificar, para você que já estudou a gramática, que vem fazendo questão, o cujo, gente, ele dá a ideia do quê? De posse, tá? Ele dá a ideia de posse. E se a gente olhar aí, ó, um processo cuja situação específica de grupos minoritários é ignorada, um processo cuja. Então, cuja o quê? O processo. Então, você tá colocando a posse do cuja num processo. Está errado, né? Não faz sentido. Cuja dá sentido de posse. E você pode substituir o cuja quando tiver, por exemplo, de qual, de quais, do qual, de quem. Aí sim você pode colocar o cujo, tá? E dá sentido de posse, algo de alguém, mas não aqui, ó, para você substituir um processo cujo, vai estar errado. Então, por isso que a questão 8 está errada. Questão errada, viu, gente? Vamos aí para a próxima questão. 9. O uso das aspas tem finalidade distintas em incompleto, então, onde foi usada as aspas, e a neutralidade racial.
Então, a gente vai ter que analisar isso lá no texto, se elas foram empregadas de maneiras distintas, tá? Então, vamos lá. O uso das aspas no incompleto, no último período, terceiro parágrafo. Então, vamos lá. Vamos achar o incompleto, que é a fala do Adilson, né? Eu até lembro aqui, ó. Incompleto. Por isso, conclui Moreira, o conceito de discriminação direta é incompleto. Gente, aqui, pela fala no texto, o que que a gente já pode entender disso? Que, por isso, conclui Moreira. Por que que tá com essa aspa? Porque foi uma citação de quem? Do Moreira. Então, ele fez uma citação. Então, por isso que tem essas aspas, tá? No sentido aí de colocar uma citação de alguém que falou algo, do autor, né? E já a neutralidade racial, vamos ver o contexto para a gente entender. Já a discriminação indireta é um processo em que a situação específica de grupos minoritários é ignorada. Discriminação de fato, ou sobre ela são impostas regras de neutralidade racial, sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais. Aqui, gente, o que que o texto quis colocar? Não está colocando uma citação de alguém. Aqui é para destacar, está destacando aí uma crítica. Então, nossa questão 9 está correta, elas têm as finalidades distintas, é isso mesmo. E vamos para a nossa última questão. No segundo período do primeiro parágrafo, o vocábulo que, vamos grifar ele, em que pode ou não resultar em práticas discriminatórias, retoma o preconceito racial. Vamos olhar lá no primeiro parágrafo. Lá no primeiro parágrafo, vamos analisar esse aqui, o que que ele está retomando. O que? Esse aqui, ó. Primeiro parágrafo, né? Então, vamos lá. O preconceito racial é o juízo que se baseia em estereotipos. Aqui, gente, quando vê esse tipo de questão, o que que você faz? Olha o que está depois dele. O que que se baseia? Se baseia em quê? Se baseia em quê? O juízo. Então, o juízo se baseia em estereotipos. Então, a questão 10 está errada, porque não está retomando preconceito racial, e sim o juízo. Por isso que está errado. Então, gente, praticamos, fizemos aí uma boa prova, né, da banca Sebrasp, para a gente treinar para o concurso dos Correios. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeo nesse estilo aí para a gente praticar bastante. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like. Obrigada, tchau, tchau.